Olá, meus amigos da TV Impacto e do jornal O Impacto. Estamos de volta hoje fazendo uma visita aqui ao chefe do Núcleo de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Santarém, o José Maria Lira. Vamos bater um papo aqui sobre as ações do núcleo, a expectativa, os planos para o futuro, enfim. Se recorda que nós tivemos aqui uma rodada de entrevistas com atletas que representaram Santarém em diversas modalidades esportivas, fora aqui do estado até fora do país, em modalidades que trouxeram para Santarém medalhas, títulos, enfim. E depois de toda essa conversa com os atletas que foram nossos campeões, estamos aqui com o chefe do núcleo para saber dele como é que ele tem encarado esse número, até certo ponto, José Maria, grande de atletas que vão e representam bem Santarém fora. Bom dia, Osvaldo, bom dia à turma da TV Impacto, do Jornal Impacto, ao Grupo Impacto, né? Esse meio de comunicação tão importante de divulgação para Santarém. Eu tenho uma frase que eu costumo falar, e essa frase se consolidou mais depois que nós assumimos o Núcleo de Esporte e Lazer, que nós somos vítimas do nosso próprio sucesso, digamos assim. Haja vista que nós temos muitos atletas que ganham várias competições a nível estadual, regional, estadual, nacional e internacional. Temos atleta aqui campeão de Copa Sul-Americana, de Jiu-Jitsu e tudo mais. Então, diante de tudo isso, nós Santarém é uma cidade muito desportiva, que respira o esporte. E o bom disso, que não é somente aquele esporte ditamente popular, o esporte, digamos, que é a casa do brasileiro, de massa, que é o futebol. Mas nós temos de diversos segmentos, tênis de mesa, natação, jiu-jitsu, taekwondo, karatê, capoeira, né, badminton, e por aí vai. Temos aqui, e impressionante também, de todas as faixas etárias de idade. Então nós assumimos o Núcleo de Esporte e Lazer há um ano, já tínhamos conhecimento dessa vasta acessibilidade ao esporte, dessa nossa, digamos, garimpo de talentos, nós temos aqui muitos talentos, e trabalhamos o ano 2017 muito bem, e esperamos melhorar no ano 2018. Zé Maria, em relação a esses atletas, o núcleo já dispõe de um cadastro, de um mapeamento, identificando os atletas em alto potencial? Nós começamos um cadastramento por segmentos, né? Estamos cadastrando ainda de projetos, escolinhas de futebol social, né? Essas escolinhas que temos muito. Estamos terminando esse cadastramento dessas escolinhas e vamos partir para os atletas de alto rendimento, para fazermos um cadastro, termos uma noção. Nós temos uma noção do que existe, mas nós queremos números reais do que nós temos, né? Certo. Para podermos daí traçar o que nós queremos para essa modalidade a curto, médio e longo prazo. Mesmo porque, Zé Maria, uma das colocações que foram pertinentes em relação a essas entrevistas, os assuntos que nós abordamos, é aquilo que o Brasil todo reclama quando se fala de esporte amador, né? A questão do apoio logístico para que o atleta ou os atletas, muitas vezes, tenham esse apoio para se deslocar, né, do seu local de origem para disputar uma competição. E nós sabemos que o município já teve aquele projeto do Bolsa Atleta, mas que por questões de falta de recursos ele foi suspenso. Me parece que vocês estão trabalhando para que ele volte? Nós estamos trabalhando no retorno só ao assunto anterior. Então nós estamos já também cadastrando esses atletas e já estamos trabalhando o projeto 2018. Com relação ao Bolsa Atleta, nós estamos tentando renovar, né, o convênio a nível nacional, e também já reunimos com o prefeito, já pedimos para que o executivo trate esse projeto com o legislativo, porque tem que ser um projeto de lei na Câmara de Vereadores, para que possamos ter esse apoio mais consistente e mais fixo aos nossos atletas. Haja visto, falei anteriormente, Santarém é uma cidade, nós temos muito atleta e precisamos, porque
porque é um mecanismo social muito importante, é um mecanismo também de inclusão social e também um mecanismo de divulgar nossas potencialidades turísticas lá fora, através de um atleta. E até pela própria, é uma questão de saúde, quando você se investe no esporte, a própria Organização Mundial da Saúde fala que a cada R$1 investido no esporte, é R$3 economizado na saúde. Então, é uma questão também de saúde, né? De economia. Saúde e economia. Né? Saúde e economia. Quando se investe no esporte, se economiza na saúde e até, de uma certa forma, na segurança pública, né? Porque o esporte tem todo esse vertente. É verdade. Uma questão também que nós temos conhecimento, José Maria, em relação, digamos, a dificuldade financeira que o núcleo tem para atender muitas vezes o pedido de um atleta ou de uma equipe, seja de futebol de salão, de futsal, ou de basquete, ou de vôlei, enfim, qualquer modalidade, porque exatamente às vezes no próprio orçamento o município não dispõe de recursos suficientes. E tem um outro problema que a gente sabe que existe, que é muitas vezes o atleta de supetão, olha, eu vou participar de uma competição lá no estado tal, ou então lá no país tal. E aí ele precisa de uma passagem lá em cima. Eu quero apoio, que eu quero representar Santarém. Vocês trabalham nisso em termos de orientar os atletas, as equipes, a necessidade de um planejamento antecipado para que até facilite esse serviço? Quando falei agora há pouco a respeito da gente fazer essa catalogação, esse levantamento de que existe em Santarém desses atletas, é justamente para isso, para trabalhar em cima de um planejamento. Né? Para que o atleta, é comum acontecer isso, chega em cima da hora pedindo apoio. A prefeitura em si, por si só, já enfrenta dificuldade, não apenas pelo fato financeiramente falando, mas pelo fato das leis vigentes. Burocrático, né? Burocrático. Existe um marco regulatório dos municípios, que é uma lei relativamente nova, está desde o final de 2017, no início de 2017, melhor dizendo, final de 2016, que ela regulamenta muitas situações e nos orienta a certas coisas a não praticar mais, como por exemplo, chegar em cima da hora dar um apoio, depositar na conta do atleta, depositar na conta da associação, isso nós não podemos mais fazermos hoje em dia. Então estamos buscando uma forma mais aprimorada e lícita para que possamos estar disponibilizando um recurso para que o atleta possa ter garantia de representar Santarém nacionalmente e até internacionalmente. Agora, o problema realmente é esse, de que muitas vezes, em cima da hora, amanhã, 2 dias depois, semana que vem, o atleta quer um apoio financeiro. Fica inviável se não houver um planejamento, mas a palavra certa é planejamento. Aliás, na própria iniciativa privada que dá apoio a atletas e equipes de futebol, a gente sabe, há projetos na área esportiva e outras áreas culturais, inclusive, sempre a necessidade de o interessado apresentar, por exemplo, se você quer executar o projeto no ano seguinte, você tem que apresentar até o final do ano anterior, que é para poder a empresa se planejar, colocar no orçamento e assim ver a viabilidade de atender. Então é mais ou menos por isso. É mais ou menos por isso. Mas eu 2017, somando os nossos números, poucas modalidades, acho que não foram atendidas com eventos nossos, o município fazendo, mas houve apoio. Poucas modalidades ficaram de fora desse apoio, ou apoio de participação, ou então apoio do município realizando o evento. Agora eu entendo que a gente estamos evoluindo, é um processo de evolução. Por exemplo, aqui nós vamos ter um mecanismo muito bom de apoio a esse esporte de alto rendimento, que é a finalização e construção e finalização do CIA. O que é o CIA? É um ginásio multiuso, né? É um centro de iniciação esportiva, é um projeto do governo federal em parceria com o governo municipal. Então Santarém foi contemplada com a construção de um CIA. Onde? No Residencial Salvação, pelo fato de que o projeto em si tem que ser construído numa área que atende principalmente o projeto Minha Casa Minha Vida, né? E uma área também de risco, assim, de risco social. Então, o projeto já está em fase de construção, né? Passou por licitação e tudo mais. Esse projeto vai atender 13 modalidades olímpicas e 6 modalidades paraolímpicas. E
E esse projeto também, o CIE, ele vai atender através de um banco de dados nacionalmente. Então, que o atleta aqui de taekwondo, os números do atleta de taekwondo, as competições, o que ele for ganhando, esse número vai estar disponível para o Ministério do Esporte nacionalmente, para que ele possa entender o seguinte, que vai acontecer um evento fora do Brasil, então ele vai procurar os melhores atletas do Brasil. Então, uma vez cadastrado lá esse banco de dados, a gente tem condições de igual modo a concorrer com vagas do Sul, Sudeste. Ou seja, vai dar uma equacionada, um nivelamento, digamos assim, de informações. Porque hoje nós temos garantias que temos atletas muito bons aqui em Santarém, né, que não fazia feio em nenhuma competição nacional e internacionalmente. Mas os grandes centros, que é o Sul, tem um aparato, um poder melhor, né? Então, com esse projeto vai dar um nivelamento de todos, porque todos vão estar no mesmo banco de dados e o critério de seleção vai ser em cima dos números, né? Em cima dos números. Bem, eu não posso terminar essa conversa aqui com o chefe do Núcleo de Esporte e Lazer da Prefeitura sem falar num assunto que é mais corriqueiro. Em relação, Zé Maria, ao funcionamento das quadras esportivas que tem nos bairros espalhados em áreas. Umas delas, não sei se a maioria, já foi repassado para a administração do próprio bairro, da comunidade. E hoje nós estamos enfrentando, as notícias estão aí circulando, de que a Prefeitura está enfrentando também uma dificuldade em relação a vandalismo, a furto de fios das instalações elétricas dessas quadras. Como é que vocês estão administrando isso? Com relação às quadras, as diversas quadras, hoje, poucas existem no domínio do município. Recebemos uma recomendação do Ministério Público de passarmos a administração dessas quadras, gerenciamento, à comunidade, né? Pelo fato de que há um custo a ser pago todos os meses com talão de energia, com o próprio funcionário, com aquela pessoa que toma de conta das quadras. Então, poucas quadras hoje é sob a administração do município, pouquíssimas. A grande maioria já foi repassado para as comunidades. E nós estamos também trabalhando no sentido de capacitação. Nós não apenas pegamos e jogamos, digamos assim, entre aspas, aquela administração na mão da comunidade, porque ele não estaria preparado para administrar aquele espaço. Então, há uma preparação, por exemplo, ano passado nós fizemos várias capacitações de quadra e campo de futebol, né? Campo de futebol, como por exemplo, a pessoa tem que saber o preço do quilowatt de energia para poder fazer um valor, né, para ser cobrado na comunidade. Ela tem que entender que ela não pode comprometer ela só pode comprometer de 30% a 40% daquele valor para que o recurso de fazer algum tipo de revitalização na quadra, como pintura, soldagem, comprar rede e tudo mais. Então, nós pegamos e chamamos a comunidade, olha, essa quadra requer esse tipo de cuidado. E passamos para a nossa assessoria técnica os cuidados para que a pessoa possa estar apta a gerenciar esse espaço. Não tem sido fácil, mas nós temos tido esse equilíbrio. Com relação ao furto, infelizmente, chega a uma certa época do ano, principalmente no final do ano, o nível de crescimento de furto na cidade cresce. E esse ano nós fomos pegos de surpresa por roubos de cabeamento, né, de fios. A pessoa rouba e vende, troca, sei lá, faz o quê. Mas nós estamos já monitorando, já fizemos as devidas providências, tanto no setor de segurança pública, com o boletim de ocorrência, quanto nos setores competentes para que pudesse, digamos assim, haver um meio que não fosse tão fácil o roubo desses fios. Por exemplo, a maioria desses fios eles passam subterrâneos. Então há um mecanismo de se fazer o elevado dessas fiações para que dificulte mais a questão dos ladrões e para que o nosso público não seja prejudicado. Tá certo. Bem, antes de encerrar, eu gostaria que você destacasse, por exemplo, para este ano de 2018, aquelas prioridades das prioridades do núcleo. Prioridade das prioridades. Nós já temos o nosso calendário oficial de eventos 2018, está passando por alguns ajustes. A prioridade da prioridade, as questões esportivas que não foram, de uma certa forma, contemplado no ano passado, a gente dá uma atenção melhor, para que o esporte seja diversificado em todos os segmentos, não apenas direcionado a apenas um ou dois segmentos, mas seja equacionado. Santarém é uma cidade muito propícia ao esporte de vários
segmentos, não só o futebol, mas de vários outros segmentos, e também ao lazer. Nós temos também uma parte do lazer que nós movimentamos na cidade. E dizer que nós estamos, o governo está empenhado o máximo para que possamos estar evoluindo. Certamente precisamos melhorar no que tange ao esporte, ao lazer, e eu não me furto às minhas responsabilidades. Estamos preparando a equipe para desempenhar em 2018 muito bem, tanto no esporte quanto no lazer em Santarém. Bem, e finalizando, rapidinho aí, só resumindo a questão do campeonato, São Raimundo do Campeonato Paraense. Sim. O estádio está preparado, tudo certinho. Houve aquele frisson todo de que iria reduzir a quantidade de participantes. Não vai reduzir, vai continuar 8.000, 8.500 torcedores. Trabalhamos esse final de 2017 acidamente o governo para que não houvesse esse prejuízo ao clube nem à população de Santarém, e convidamos a todos a estarem presentes no estádio Colosso do Tapajós domingo para o início do Campeonato Paraense 2018, São Raimundo e Cametá. Ok. Então, Maria, muito obrigado pela sua participação, sucesso no ano de 2018 para o seu núcleo e que nós possamos, dar mais apoio a esse número grandioso de talentos e potenciais talentos que nós temos em diversas modalidades. Muito obrigado pela sua entrevista. É isso aí. TV Impacto e o jornal O Impacto, levando o melhor na informação esportiva para você.